Você já esteve em uma rodinha de conversa onde as pessoas falam algumas frases e elas falam assim, ó, olha, isso está na Bíblia, a Bíblia diz isso, 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 isso. E aí você ficou se perguntando se aquilo está na Bíblia ou não? Olá, meus amigos que me acompanham nos meus vídeos. Esse tema desse vídeo eu quero trazer 3 frases que as pessoas falam e falam que está na Bíblia, mas na verdade não está na Bíblia. Vamos analisar uma por uma e ver também se essas frases concordam com a ideia central da Bíblia ou não. Essas frases, elas já se tornaram chavões entre os evangélicos, entre os católicos, já se tornaram como se fossem ditados populares. Mas vamos ver se elas estão de acordo com a Bíblia ou não, pelo menos. Bom, a primeira frase diz assim: o cair é do homem, o levantar é de Deus. Bom, realmente essa frase ela não é antibíblica, porque existe uma diferença, prestem bem atenção. A diferença é a seguinte: antibíblico é aquilo que vai contra a Bíblia. Extra-bíblico é aquilo que não está na Bíblia, mas também não é contra o que a Bíblia diz, ela não vai contra a Bíblia. Mas o que nós temos que ter muito, muito, muito cuidado, nós não podemos inserir na Bíblia coisas que não estão na Bíblia. A palavra do Senhor é sagrada, céus e terra passarão e ela não passará. Então é com esse zelo, com esse cuidado e com esse carinho que eu trago para vocês esse vídeo. E a primeira frase, que o cair é do homem e o levantar é de Deus, eu quero trazer o que a Bíblia realmente fala sobre isso. Tem um texto que eu selecionei, Provérbios 26, capítulo 26, versículos 15 e 16, diz assim, eu vou ler todo o contexto para você entender. Não fique de tocaia, como faz o ímpio, contra a casa do justo, e não destrua o seu local de repouso. Pois, ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. E nós entendemos pela nova aliança que justos são aqueles que são justificados em Cristo Jesus, pela sua obra na cruz do Calvário. Então, queridos, aqui nós podemos ver que essa frase, que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, ela não é antibíblica, ela não vai contra a Bíblia, apesar que ela não está literalmente na Bíblia. Porque realmente o ser humano, na sua natureza pecaminosa, que ele herdou lá desde Adão e Eva, nós, humanos, temos a tendência sempre a cair nos nossos pecados, cair em desânimo. Mas realmente a natureza divina, como Deus é amor, misericórdia, justiça, como Deus é Deus de toda graça, a vontade de Deus é sempre levantar-nos, reerguer, para nós estarmos junto com Ele. Então, realmente, o levantar não vem de outra coisa, o levantar é divino, o levantar vem de Deus. Agora vamos para a segunda frase. A segunda frase que eu selecionei. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Sim, milhares de vezes eu já ouvi as pessoas ainda dizendo, porque a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Essa frase, ela também não é antibíblica, ela também está de acordo com o que a Bíblia diz. Mas não diz isso na Bíblia literalmente, não diz palavra por palavra assim na Bíblia. Porém, se você pegar a sua Bíblia, ler os 4 evangelhos, a missão de Cristo, seu ministério, você vai perceber que sim, essa frase é verdadeira. Porque todo o esforço de Deus, todo o foco de Deus é na salvação da minha, da sua alma. E realmente, para Deus, o que importa são as nossas almas que são eternas. Nosso corpo é limitado, nossa alma é eterna. Então, queridos, eu quero destacar João 3,16, Evangelho de João 3,16, esse eu sei de cor, que está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E o outro versículo que eu pensei está na parábola da ovelha perdida. Quando o pastor encontra aquela ovelhinha perdida, olha só o que Jesus falou. E digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Isso está em Lucas 15, verso 7. Então, queridos, nós podemos concluir que sim, realmente uma alma vale mais que o mundo inteiro. Mas essa frase literal não está na Bíblia. Terceira frase, e esta é a cereja do bolo, porque essa frase todo mundo diz que está na Bíblia, mas eu pessoalmente, a Marília, eu não concordo com ela. Sabe qual é? As pessoas vêm a Cristo ou por amor
ou pela dor? Esse negócio de que se não vem por amor, vem pela dor, não é assim que eu vejo na Bíblia. Toda a palavra do Senhor, o entendimento, e aqui eu quero trazer lá no profeta Amós, capítulo 5, verso 6, no comecinho do verso 6, Deus fala, busquem-me e terão vida, o famoso buscai-me e vivei. Porque o ser humano, na sua natureza humana, a sua natureza herdada desde lá de Adão e Eva, inclinada para o mal, nós sozinhos, sem a ajuda do Espírito Santo de Deus, que no outro vídeo eu expliquei que ele é nosso consolador, nosso conselheiro, que nos orienta para a verdade e que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, sem o toque ajudador do Espírito Santo, o ser humano sozinho não consegue ir até Cristo, ir até Deus. Então, é uma atividade que envolve, sim, o toque, o convencimento do Espírito Santo. Sempre haverá arrependimento envolvido quando a pessoa vai até Cristo. E o arrependimento dói quando busca o Senhor com coração sincero e se arrepende dos seus pecados. Quero destacar Evangelho de João, capítulo 6, verso 37. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Então, o que Jesus falou? O Pai, todo aquele que o Pai der a Cristo virá até ele, e ele jamais o rejeitará. Então, buscar a Deus por amor, pela dor. Cada história de vida é diferente. Não podemos separar ou é por amor ou pela dor. Os sentimentos são secundários. A pessoa vai é pelo toque maravilhoso do Espírito Santo. O resto é secundário. Então essa terceira frase eu não considero que ela concorda 100% com a Bíblia. Teologicamente, nós vamos pelo toque do Espírito Santo, com arrependimento pelos nossos pecados, e o arrependimento, sim, envolve dor, porque nos dói quando nós reconhecemos a nossa humanidade, a nossa dependência de Deus, porque quebra o nosso orgulho humano. Então, queridos, se tem mais frases que você ouve as pessoas dizer que está na Bíblia e na verdade não está na Bíblia, deixe nos comentários. Se você quer aprender mais da Bíblia, eu quero dizer, leia a Bíblia, para que nós sejamos blindados, para que nós sejamos protegidos contra heresias, contra ventos de doutrinas. Vamos aprender da palavra do Senhor, vamos aprender que a graça do Senhor é uma coisa séria, que nós não devemos rejeitá-la, que a graça do Senhor seja sobre as nossas vidas. Queridos, vamos aprender mais da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é preciosa, maravilhosa. Então, queridos, com esse texto eu estimulo, vamos conhecer a palavra do Senhor, conhecer o Senhor cada vez mais. E assim nós vamos ter mais conhecimento, mais entendimento da palavra e vamos ter uma vida mais simples e mais feliz. Queridos, até o próximo vídeo.